comprometido, eu vou mostrar de fato como é que eu monetizava os meus aplicativos. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje eu vou mostrar para vocês uma série de painéis aqui, tanto painéis do Google Analytics, do Mixpanel, um pouco dos custos que eu tive com o aplicativo. Vou responder algumas perguntas, vocês mandaram algumas perguntas bem interessantes. Quando você implementou o modelo de assinatura, você só oferecia a remoção do anúncio ou você oferecia mais algum outro recurso? Qual a taxa de percentual de pessoas que assinavam um plano no aplicativo, então quanto que era a minha conversão, quais eram os valores dos planos e também gostaria de saber como você aprendeu as habilidades necessárias de marketing e etc. Tudo isso vai ser falado nesse vídeo. Se tu tá com tempo aí, vai lá, passa um café, bota o teu fone de ouvido. Hoje eu tô com um copo d'água aqui, não de café, porque eu percebi que a minha boca seca muito enquanto eu gravo o vídeo. E aí, bom, eu quero começar mostrando um pouco do aplicativo, como é que ele era. Então eu gravei aqui, eu usando o aplicativo ontem, e eu vou narrar para vocês como que era a experiência. Então essa é a primeira tela do aplicativo, digamos que tu recém baixou ele para gerenciar tuas finanças, tu não vai ter nenhuma conta bancária cadastrada, então a primeira tela te fazia cadastrar a tua primeira conta bancária, o nome da conta bancária, o valor inicial que tinha nessa conta, salvava e a partir daí criava todo uma régua de comunicação, né? Onde que eu queria que o usuário seguisse, qual que era a linha, a jornada que eu queria que ele fizesse. Então a primeira coisa que eu instigava ele a fazer, depois de criar uma conta, é lançar alguma despesa, que eu tô lançando uma despesa de alimentação no valor de R$20, tu também conseguia colocar a descrição para essa transação. Quando tu coloca uma hashtag no texto, eu fazia parse desse texto, então eu extraía a hashtag e criava uma subcategoria. Então dentro da categoria food, poderia ter uma subcategoria trabalho, então digamos a alimentação que tu gasta profissionalmente no teu trabalho. O mais interessante aqui é que nesse momento o usuário já poderia ver aqui o saldo da conta dele, o total atual e o seguro para gastar, que seria o total atual menos contas a pagar no mês. Então eu já fazia uma projeção do que ele tinha para gastar no mês para avisar ele. Então digamos que amanhã entraria uma fatura do cartão de crédito de R$100. Se esse for o caso, ele só teria um seguro para gastar de R$10, porque esse 100 ia ser abatido da conta. Então essa era a experiência inicial do aplicativo que eu dava para o usuário. Depois de colocar mais do que uma despesa, eu já conseguia gerar um gráfico, né, para o usuário. Então eu começava aqui a gerar alguns gráficos. E o detalhar desses gráficos, eles eram pagos, tá? Algumas coisas vocês vão ver que vão levar o usuário a criar conta. A boa prática é tu não bloquear o uso de uma ferramenta que ele baixou para executar uma tarefa que ele estava querendo fazer naquele momento. E por isso que ele baixou o teu aplicativo, no caso de ele ser uma ferramenta, né? Tinha alguns gatilhos aqui que levavam o usuário a criar uma conta no aplicativo. Aqui gráfico de pizza, como alcançar objetivos, um acompanhamento de despesas, tu tá gastando mais ou menos do que os últimos 15 dias, e aí tu podia detalhar mais dias, menos dias. Bom, aqui eu tenho o menu e aí eu posso falar de quais funcionalidades eram pagas e quais eram gratuitas, tá? O calendário era gratuito, favoritos era gratuito, vencidos era gratuito, categoria também. Relatórios, como eu falei, se quisesse detalhar, era pago, mas os relatórios básicos eram gratuitos. Metas de despesa, tinha um número mínimo de metas que tu podia cadastrar no gratuito. Se eu não me engano, eram 3 metas. Acima de 3 metas tu tinha que pagar. E a minha primeira dica prática para aumentar a conversão no aplicativo de vocês, a conversão de usuários que usam gratuitamente para pagantes, é deixar todas essas regras do que é grátis e o que é pago remotamente configuráveis. O que isso significa? Como eu falei, tu poderia cadastrar 3 metas de despesas gratuitamente, só que esse número 3, ele vinha do servidor, ele vinha do meu back-end, ele não estava no projeto hard-coded, como a gente chama, né? Ele não estava tipo na versão do aplicativo que eu mandei para a loja. Eu poderia, por exemplo, numa sexta-feira decidir que agora o usuário pode criar 4 metas gratuitamente, ou 5, ou eu poderia diminuir de 5 para 3 e ver se o usuário converteu mais ou menos, ou ver se no fato de eu ter diminuído de 5 para 3, eu tive bastante desinstalação. Então muitas vezes tu tem que aprender aí o quanto tu pode forçar o usuário para converter no teu aplicativo. Então a minha dica aqui é: deixe os parâmetros do que é pago e gratuito configuráveis remotamente.
Onde vocês vão ter uma dica tão foda quanto essa? Onde? Se tu não é inscrito no canal ainda, eu vou parar aqui, vou beber uma água, tá? Faz esse favor. Faz esse favor. Tô compartilhando aqui uma dica que... Faz o favor. Então, as metas de despesas, elas tinham um limite máximo para cadastrar gratuito. Os meus objetivos, a mesma coisa. E alertas inteligentes. Eu dava também um sneak peek ali, eu dava um gostinho do que é o alerta inteligente e depois tu tinha que pagar. Se eu não me engano, depois de 15 dias tu tinha que pagar. O que era alerta inteligente? Eu lia, interceptava SMS que vinha de números de bancos. Então, se tu fizesse uma compra num cartão de crédito e o teu banco manda o SMS para te avisando todas as compras que tu faz no cartão de crédito, o aplicativo lia da tua caixa de SMS essas transações, categorizava elas de acordo com a descrição e colocava o valor. Então, praticamente automatizava o lançamento de transferências bancárias e cartões de crédito. Então, essa funcionalidade era uma que convertia bastante. Solicitar consultoria é um botão que a gente colocou lá em 2015, quando a gente estava testando um modelo de negócio de oferecer consultoria através de chat no aplicativo. Exportar para XLS, basicamente, aqueles que amam ter os seus relatórios no Excel. Essa funcionalidade era a que mais convertia também os usuários, porque muitos deles usavam o aplicativo para lançar as despesas e receitas, mas tinham seus próprios relatórios de investimentos e de despesas e receitas numa planilha e eles queriam exportar esses dados. Então eu dava também essa opção para exportar. Minhas conquistas, por final, foi o último módulo que eu criei no aplicativo de gamification. Então minhas conquistas aqui basicamente era gamificação que eu criei no aplicativo. Então tu tinha objetivos pré-declarados lá por mim, pré-definidos por mim. O primeiro deles era lançar 100 receitas e 100 despesas. O segundo era acessar o relatório. O terceiro era criar uma meta. E aí eu instigava o usuário a continuar evoluindo na régua de comunicação que eu criei para ele converter. Bom, eu acho que é isso sobre o aplicativo. O que mais eu posso te falar? Sobre o aplicativo, acho que é isso. Se vocês quiserem aí, busquem no Google, ver se vocês encontram para fazer o download. Deixa eu abrir uma das ferramentas de analytics que eu utilizava na época, que era o Mixpanel. Bom, aqui a gente tem o nosso primeiro relatório lá no Mixpanel, que é a plataforma que eu usava para fazer análise de funil. E aqui a gente tem um funil que ele é bem simples. Basicamente, eu tô declarando 3 passos que eu queria que o usuário fizesse. O primeiro deles é acessar a tela principal do aplicativo. O segundo é ter a intenção de comprar. E o terceiro é comprar. O ter intenção de comprar significa que ele esbarrou em algum bloqueio no app, como, por exemplo, tentou criar uma quarta meta e eu barrei ele dizendo que ele tinha que pagar, e ele clicou saber mais sobre como que ele fazia para pagar, tá? Então esses são os 3 steps que eu tenho aqui no meu funil dos últimos 30 dias. Overall Conversion, 2,7%, então esse é o meu percentual de conversão nos meus últimos 30 dias. Vale lembrar que esse aplicativo não está mais disponível na Google Play, então todos esses usuários que estão usando o aplicativo hoje estão baixando não oficialmente o aplicativo, estão baixando por outra loja, digamos assim, que não é a do Google, mas o percentual de conversão está 2,7%, tá? Na época, quando eu estava ativamente investindo nesse aplicativo, com as minhas horas, com o meu esforço, se eu não me engano, a conversão gerava em torno de 4,5%, 5%. Mas nada mal aqui para 2,7% é uma taxa de conversão bem aceitável, tá? Bom, 370 pessoas entraram no aplicativo, na tela inicial. Dessas, quantas clicaram em ter interesse? 13 delas clicaram que tinham interesse, então isso é uma conversão de 3,5%. Dessas 13, 10 compraram, então uma conversão de 76% do passo 2 para o passo 3. Então, de 370 pessoas, 10 converteram, isso dá 2,7%. Outro valor interessante que o Mixpanel nos dá é quanto tempo elas levaram para querer comprar ou ter o interesse de comprar. Aqui ele diz para nós que foi 4 dias na média. Então, das 310 pessoas, provavelmente eles usaram o aplicativo durante 4 dias até que eles tiveram a necessidade de usar alguma coisa paga para aí sim ter a curiosidade de saber como fazer para pagar. Então, levou 4 dias.
Bom, como é que a gente poderia melhorar esse aplicativo e talvez converter mais? Talvez diminuir esse prazo ou talvez aumentar o prazo. Talvez deixar o usuário usar mais o aplicativo para que ele tivesse mais dados ali dentro, para que ele tivesse investido mais tempo usando o aplicativo. E esse tempo investido poderia ser um fator maior na decisão dele de comprar ou não. Talvez 4 dias de uso não era o suficiente para fazer ele comprar e ele se sentiu barrado e por isso que ele não comprou e acabou talvez desinstalando o aplicativo. Claro que a gente teria que cruzar os dados desse funil com os dados de desinstalação do aplicativo para ver se nesse período aumentou ou não. Mas praticamente esse tipo de análise que eu fazia para melhorar o meu funil de conversão e ter mais faturamento, tá? Depois que eu aprendi a fazer isso, eu quase que tripliquei o faturamento do aplicativo, como vocês viram no vídeo que eu mostro para vocês quanto que eu ganhei no aplicativo. Teve um ganho significativo de um mês que ganhava 1.000 e pouco, 2.000 reais. Eu comecei a ganhar 7, 8 mil, 10 mil com o aplicativo. E tudo isso foi a partir que eu aprendi a fazer essas análises do comportamento dos meus usuários no aplicativo, tá? Os custos do meu servidor, eu estava usando o Sashido. O Sashido, para quem não sabe, ele é uma plataforma too much. Eu tô entrando em detalhes muito técnicos aqui, mas o meu back-end era um back-end as a service que eu usava, que era o Parse. O Parse foi adquirido pelo Facebook em 2012, 2013, e aí lá por 2015, 16, eles resolveram matar o Parse, o Facebook matou o Parse, e o Parse virou open source, se eu não me engano, mas deixou de ter o serviço na nuvem dele, e o Sashido é uma empresa de hospedagem em nuvem que abraçou o Parse e, no caso, migrou usuários do Parse para o Sashido, que é esse novo serviço. E aí eu comecei a pagar eles lá como back-end as a service. Bom, vocês podem ver aqui que de 2017, no período de 2017, eu tive um custo de $22 por mês. Então, um custo baixíssimo, basicamente. Por que que o meu custo era tão baixo com backup? Porque todo o backup do aplicativo era feito através da conta do Google do usuário. Então, o usuário se autenticava no aplicativo no Google Drive dele e eu usava a conta do Google Drive do próprio usuário para fazer backup do aplicativo. Então, eu não mantinha os dados no meu servidor, eu também não tinha o risco de ser hackeado, digamos assim, porque a única forma de alguém obter o backup do usuário era tendo acesso ao Google Drive do usuário. Então, teria que ter sido um vazamento pela parte do usuário da senha e login do Gmail deles. E então, aqui era algo que me dava segurança e também me dava uma redução de custo. Então, $22 é peanuts, é quase nada aqui para um aplicativo que estava faturando 10 mil reais por mês. Bom, deixa eu mostrar agora um pouco para vocês sobre ads. Quanto é que eu gastava com ads? Aqui eu tenho um relatório, tá, de ads que eu rodei de 2012 a 2014. Então, como vocês podem ver, eu tinha ads rodando tanto na empresa em geral, em todos os produtos que estavam por baixo da minha empresa, que era a Mulab, quanto o Prato Cheio como aplicativo, que é um aplicativo de receitas que ainda está na loja, e o Finanças Pessoais, eu tinha 3 versões dele, que eu rodava ads para os Estados Unidos, para o Brasil, da versão paga, que tu pagava para baixar, e da versão gratuita, que tu baixava e tinha essas limitações. Então, no total aqui de custo, deu praticamente aí uns 4 mil reais de custos, né? Praticamente era esse o custo com ads que eu tinha investido na época. Talvez eu tenha investido mais no Facebook. Vamos arredondar aqui para, digamos que eu investi o dobro disso. Poderia dizer que desses 133 mil, 10 mil foi em ads. Poderia dizer aí, então, 10% do faturamento reinvestido em ads. Desculpa não ter dados mais completos de ads, mas eu tentei buscar ads mais antigos, mas a plataforma simplesmente não tem os dados. Ah, claro, o preço, vocês perguntaram dos preços, né? Aqui eu mostro para vocês então o top 3 subscriptions que eu tinha, os 3 planos que eram mais vendidos, né? Então, o primeiro deles era o plano anual, que eu dava 30% de desconto e saía por R$ 37 por ano. Tinha a assinatura mensal, que era R$ 4,50, e o plano trimestral, que era R$ 19,90. Esses eram os planos mais vendidos no meu aplicativo. Uma coisa bem interessante de mencionar aqui é o seguinte. O plano trimestral era R$ 19,90, e se tu dividir isso por 3, o valor
o valor da mensalidade sai R$ 6,63. O que isso significa? Tá aqui, escondido nesses números, tá uma outra manha, um trick aqui, uma coisa que eu descobri testando vários modelos de cobrança, e eu descobri que ter um plano que é horrível te ajuda a vender o plano anual, que é ótimo. Então, vamos lá. Se tu paga mensalmente, R$ 4,50 para te pagar mensal, e se tu multiplicar isso por 3, dá R$ 13,50. Só que se tu pagar o plano trimestral, sai R$ 19,90. Ou seja, se tu pagar 3 meses adiantado, tu paga mais do que se tu pagasse mês a mês. Só que aí que tá a pegadinha psicológica. Se tu compara o plano trimestral de R$ 19,90 com o plano anual de R$ 37, tu vai achar e tu vai entender que o plano anual vale muito a pena. E vale mesmo muito a pena, porque se tu dividir 37 por 5,50, se tu dividir 37 por 12, sai R$ 3,00 por mês. Então, de fato, tu tem um desconto aqui de R$ 1,50 por mês, do plano mensal para o plano anual. É um baita desconto, 30% de desconto. Só que, se tu mostrar o plano mensal e o plano anual, talvez o usuário fique pensando, mas eu não sei se eu vou usar o aplicativo por um ano, por que eu vou pagar um ano? E talvez ele pague mensal. E talvez ele pagando mensal, ele não fique um ano contigo, ele fique somente 5 meses. Então quer dizer que se ele ficar 5 meses pagando R$ 4,50, tu teria ganho só R$ 22,50 com esse usuário, né? Isso se chama de LTV, Lifetime Value. Lifetime Value. É quanto tempo, o valor que ele vai te pagar no tempo de vida dele usando o teu aplicativo. Praticamente é isso, usando o teu produto. Então, o LTV. Se tu conhecer o teu LTV mensal, tu consegue saber qual que é o valor anual que tu tem que ofertar para o teu usuário. Então, o meu LTV sendo R$ 22,50, isso significa que a maioria dos usuários que pagam mensal ficam só 5 meses no aplicativo. Se eu sei disso, eu tenho que ofertar o plano anual por mais do que R$ 22,50 e eu vou estar no lucro, porque eu vou estar ganhando mais do que cobrando mensal. Mesmo a quantia mensal sendo maior, eu sei que o LTV seria menor. Então, a técnica aqui é criar um plano trimestral que está entre o mensal e o anual, que seja ou igual ao mensal, sem desconto nenhum, ou pior, seja pior que o mensal. Então isso é um critério de conversão, porque o usuário, quando ele está olhando os 3 valores, ele vai comparar o trimestral com o anual e ele vai achar que o anual é um baita deal e vai comprar, e o teu anual vai te gerar um LTV maior do que se tu cobrasse mais pelo mensal. Cara, aonde que tu vai achar essa dica? Por favor, se tu assistiu até aqui, tu viu essa dica e tu não se inscreveu ainda no canal, por favor, não precisa falar nada, né? Bom, se inscreveu? Ok. Agora deixa eu ver se eu deixei de responder alguma pergunta de vocês. Eu acho que eu cobri todas. Então, quais que eram os modelos de assinatura? Eu já mostrei. O custo do aplicativo, o custo eu mostrei. Tem um custo extra que era suporte que eu pagava. Então eu pagava 300 a 400 reais por mês para ter ajuda de uma pessoa atendendo e respondendo e-mails e comentários na loja. Então, basicamente aí, uma ajuda de um freela aí de suporte e a plataforma de suporte. Qual a taxa de percentual de pessoas que assinavam o aplicativo? Como eu falei na época era 4,5%, 5%, hoje em dia está ali girando em torno de 2,5%. Quais eram os valores? Eu mostrei para vocês os 3 principais tops valores. É claro que durante todo esse tempo de vida do aplicativo eu testei vários valores, mas aqueles ali foram os tops. Quanto gasta em média para divulgar em grandes portais? Isso eu não falei. Bom, em grandes portais, na época, se eu não me engano, para fazer um post num jornal grande, tu ia pagar 300, 400 reais para fazer um artigo. E esses valores com certeza mudaram hoje em dia. E hoje em dia eu acho que vale mais a pena tu encontrar um influencer para divulgar o teu aplicativo. Gostaria de saber como você aprendeu as habilidades necessárias de marketing, etc., para conseguir vender seus apps. Na prática, então mesmo que vocês tenham absorvido aí alguns aprendizados vendo o meu aplicativo, só vai funcionar se vocês colocarem em prática, tá? E vocês não vão conseguir acertar de primeira. Então, mesmo usando as minhas dicas aqui, vocês vão ter que, no caso de vocês, analisar os dados de vocês,
pensar em quais são os passos do funil de vocês que estejam de acordo com a proposta de valor do teu aplicativo, com os gatilhos e com a régua de comunicação que tu criou, com a jornada que tu criou para o teu usuário. Então a minha dica aqui é coloque em prática, comece hoje se tu já tem um aplicativo. Se tu não tem um aplicativo, cria o aplicativo e já pensa e já lança com Analytics, pelo menos lança com alguns gatilhos de conversão, e essa conversão não precisa ser monetária. Tu pode declarar que a conversão é quantos usuários baixaram, abriram o aplicativo e criaram uma conta. Ou criar uma conta e usar a funcionalidade básica do aplicativo. Porque tu pode acabar descobrindo que os usuários baixam teu aplicativo e usam a funcionalidade de uma maneira diferente do que tu imaginava. E aí tu pode pivotar o teu produto, né? Tu pode investir mais tempo naquela funcionalidade que tu nem sabia que era importante para um público-alvo que está baixando o teu aplicativo. Tá certo? Se tu não se inscreveu no canal, vai se inscrevendo, clica no sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos aqui. A gente está postando vídeo diariamente, então se tu não se inscrever, tu deve estar perdendo vários vídeos. Se tu não era inscrito, eu te aconselho a dar uma conferida na aba Playlists aqui e tocar a playlist aí enquanto tu trabalha, bota o fone de ouvido, pega um café e vai curtindo comigo aí um pouco das histórias que eu conto. Tá bom? Agora que tu já é inscrito, eu te vejo com certeza no próximo vídeo. Um abraço!